Bem-vindo a mais uma aula, começando aqui as aulas sobre o vibrato. Nessas primeiras aulas eu gosto de trazer mais alguns princípios que precisamos saber a respeito do vibrato ou de cada técnica específica, cada tema sobre a aula. No caso dessas aulas, desse momento, vamos falar sobre o vibrato. O que a gente precisa ter consciência em alguns momentos, alguns princípios que vamos precisar saber e entender sobre o mecanismo para funcionar o vibrato, ter um autoconhecimento da anatomia do corpo de cada um. Por exemplo, eu já dei esse exemplo para alguns alunos talvez aqui no curso, ou alguns alunos para particular eu já falo isso. Eu tive uma vez uma aluna de viola, e ela tinha muita dificuldade em progredir alguns exercícios da mão esquerda, não era nem o vibrato específico, mas ela não conseguia fazer alguns detalhes, ter um relaxamento mais natural da mão, dos dedos, uma certa mobilidade mais natural. E eu trabalhava do mesmo jeito que eu trabalho com todos os alunos, eu sempre buscando criar algo a mais, testar pontos específicos diferentes com ela para ver se de repente funcionava. Até que depois de alguns meses, depois de um tempo, ela veio me dar a informação, que seria uma informação importante para ela ter me falado na primeira aula, mas como não chegou nesse ponto, eu não cheguei a perguntar. Mas ela me contou que há alguns anos no passado, né, esse fato específico já aconteceu há uns 4, 5 anos atrás. E o que aconteceu com ela tinha acontecido bem mais antes ainda. Ela tinha sofrido um acidente no passado, onde um carro passou em cima da mão dela. E a mão dela quebrou bastante os ossos da mão. E a mão esquerda dela, os dedos, tinha metal. Tinha, não sei se era parafuso, se era chapas de metal, para reforçar a questão do osso. Então, ou seja, isso impedia dela ter a mobilidade. Ela mexia os dedos, aparentemente normal, mas ela não tinha muito controle motor da independência dos dedos. E isso impedia ela dela conseguir fazer mais naturalmente alguns movimentos. Então, depois que ela me deu essa informação, aí caiu a minha ficha. Então, no caso dela, ela tinha essa limitação em relação a algum tipo de agilidade, mas por conta de um fato específico que aconteceu com ela, mas daí ela tinha que ter essa consciência também que a gente conversou, ela entendeu, então ela teria essa limitação, ela não iria conseguir fazer algumas coisas com o violino por conta desse detalhe. Caso aconteça, não necessariamente algo igual, mas entender, de repente os meus dedos são mais curtos, então talvez eu não vou conseguir fazer tal coisa. Pode ser relacionado ao vibrato, pode ser relacionado a qualquer outra coisa, alcançar uma nota, fazer uma extensão maior, né? Esticar mais os dedos, ou qualquer outra situação, a gente analisar e entender algumas coisas. Porém, mesmo dentro de algum tipo de limitação, é bom a gente sempre se esforçar e tentar fazer de alguma forma aquilo que é preciso. Agora, falando do vibrato em si. O vibrato, ele basicamente é a oscilação da afinação da nota. Basicamente, ele vai estar oscilando a nota. Por exemplo, independente, a gente já vai falar sobre os tipos de vibrato, depois vamos ter os exercícios de como executar cada um, mas basicamente é a ponta do dedo que vai estar oscilando esse movimento. E se eu fizer lento esse movimento, a afinação ela muda. Fazendo lento, fica parecendo uma nota que não está afinada, ela está desafinando constantemente. Agora, aplicando um pouco mais de velocidade, aí começa a dar mais o efeito do vibrato. Conforme a gente vai aumentando a velocidade. Porém, o ponto, a parte mais difícil do vibrato, que é o desafio para todos nós, é conseguir manter uma boa constância no movimento, um padrão de velocidade, conseguir manter o arco caminhando de uma forma natural. Por isso, as primeiras etapas dos exercícios vão ser todos
sem o arco. Eu ia falar corda solta, mas é sem o arco, claro, apertando o dedo na corda, mas treinando apenas o movimento. Depois a gente se preocupa em colocar o arco. Vamos tentar trazer aqui dentro da comunidade Corda CCB esses passo a passo para vocês conseguirem estudar o vibrato. Tem alguns lugares por aí que prometem curso vibrato, aprenda vibrato em X semanas, em X dias. Você aprende o vibrato, aprender, você saber o que tem que ser feito, isso é aprender. Então eu consigo fazer você aprender o vibrato em 1 minuto. É você entender o conceito e saber o que tem que ser feito. Você aprendeu. Conseguir executar é outra coisa. E isso você não consegue aprender em 8 semanas. Senão os grandes violinistas do mundo, solistas, não continuavam estudando até hoje. Então, infelizmente, tem pessoas que usam certas frases para induzir a certas coisas. Mas é uma constante, você está sempre aprendendo, você está sempre buscando aprimorar, tá certo? Então, só para a gente cuidar para não se iludir com certas coisas. Agora, que vai... e também eu não posso dizer que... é só fazer isso, é só fazer o dedo balançar, pronto, que fácil. Não vai ser fácil. A gente consegue entender o que tem que ser feito. Na prática, o nosso corpo precisa de outros caminhos, de uma certa insistência, paciência, dedicação, frequência, para você continuar praticando e buscando aprimorar. E ficar atento às nuances, às mudanças, ou seja, aos tipos de vibrato. Porque um vibrato de uma música lenta vai ser que vai fazer mais sentido, vai ficar mais bonito. O vibrato de uma música mais enérgica, com certeza tem que ser outro, tem que ser um vibrato também um pouco mais enérgico, ou mais rápido, ou mais curto. Mas logo a gente vai falar mais sobre essas amplitudes do vibrato. Nesse momento, primeiro a gente tem que ter consciência de qual vibrato é o mais natural para cada um de vocês. No sentido do seguinte, existem basicamente os principais, são 2 tipos de vibrato. Tem algumas outras variações ali, mas os 2 principais nesse momento que a gente precisa se preocupar para quem vai começar a aprender o vibrato são 2, que é o vibrato de braço, de antebraço na verdade, mas chamamos de braço, que consiste nesse movimento em bloco do braço. E o vibrato de punho, o pessoal fala de pulso, né? E o vibrato de pulso, certo? Então são esses 2 tipos. O que vocês vão aos poucos ir descobrindo? Não é agora que você vai descobrir, talvez descubra, mas aos poucos você vai confirmando essa informação. Qual dos 2 movimentos, na hora de tocar, né, na hora de estar com o violino, é mais natural para vocês, tá? Com o tempo a gente precisa aprender os 2 ou os outros também, porque determinada situação vai ser mais musical, mais bonito um do que o outro, tá? Mas independente disso, tentem descobrir qual que é o mais natural para vocês. E eu recomendaria que nesse momento vocês focassem no que for mais natural. Se esforçassem para conquistar cada vez mais o que é mais natural para vocês. Para mim, o que eu acho mais natural é o do braço, para mim. Para o William, meu irmão que é gêmeo, toca violino também, do canal Toca o Violino Fácil, o dele é mais o de punho. Então, cada indivíduo, cada pessoa vai ter o seu. Então, não é porque eu estou fazendo assim, que o meu é o natural de braço, que vocês têm que fazer o de braço também. Vocês vão aprender a fazer os 2, mas se vocês estão vendo que o punho aqui está mais fácil, vão no que está mais fácil nesse primeiro momento. Depois a gente se dedica para aprender a fazer o que não é o tão natural. E, obviamente, vai exigir um pouco mais de estudo da parte de cada um, tá bom? Uma vez que vocês vão identificando, vai ficando mais simples. A ideia é só aplicar os exercícios em cima de cada um deles, tá? O que a gente tem que cuidar muito na hora de estudar o vibrato? Cuidar com o nosso polegar. Ele é o nosso principal vilão, tanto o polegar esquerdo quanto o polegar direito em relação ao arco e o polegar esquerdo em relação ao violino. Às vezes o nosso vibrato vai travar porque o polegar às vezes apertou demais o braço do violino e travou a mão tensionou e daí a gente não consegue ter um bom desempenho no estudo do vibrato. Então, buscar sentir sempre o polegar o mais relaxado possível, mantendo a mão no lugar.
Outro detalhe sobre a mão no lugar. Se você está muito no início ainda, não tem uma boa forma de mão esquerda, ela não está tão sólida, ela não está parada, ela ainda se mexe um pouco, então não insista no vibrato agora, não é o momento. O momento de você começar, de fato, a estudar o vibrato é a hora que a sua primeira posição fixa já está mais padrão possível, tem uma boa forma, ela não fica oscilando, os dedos estão caindo no lugar certo com uma maior frequência. Aí sim, você pode começar a estudar o vibrato com mais intensidade. Se não, não é recomendado, porque o vibrato vai mexer na estrutura da mão um pouco, mesmo de punho ou de braço, eles vão mexer um pouquinho na estrutura da mão, da tua mão esquerda. E se ela não está com uma base sólida, então você vai acabar derrubando toda essa construção que já foi feita. Então tenha paciência, espera, não precisa atropelar as coisas. Cada detalhe, cada ponto no seu tempo. Agora, você já tem uma boa afinação de primeira posição fixa, a forma está legal, está mantendo um padrão, não está oscilando, aí beleza, podemos começar com os estudos de vibrato. Nesse primeiro momento, para ajudar vocês já a irem tentando descobrir qual que pode ser o movimento mais natural, se é o de braço ou se é o de punho, com corda, sem o arco, né? Só o violino e a mão esquerda, mantendo a postura, tudo bonitinho, afastado aqui. Se você fizer isso aqui, o vibrato não vai existir. Se fizer isso aqui, vai ser pior ainda. Lembrando que o punho aqui tem que estar numa linha reta com o antebraço, tá? Depois tem que ter uma flexibilidade, né? Para que não fique engessado, não fique travado. Porém, o vibrato de braço, o braço não chega a mexer tanto, mas é ele que está partindo do meu movimento. E o de punho, que não é tanto punho com tanta amplitude que mexe, mas sim os dedos. E outro detalhe, eu não recomendo você começar já de cara tentando fazer o vibrato com todos os dedos. O terceiro dedo e o primeiro dedo normalmente são mais indicados para a gente começar a treinar, desenvolver os primeiros estudos para o vibrato. Nesse primeiro momento, eu gosto de trabalhar apenas o movimento, do aluno entender o movimento, aos poucos a gente trabalhar com amplitude e depois, uma vez que o movimento está começando a ser entendido, a gente começa a trabalhar com alguns controles do vibrato, de amplitude, de velocidade, tentar trabalhar com controle rítmico em relação à quantidade de movimentos. Esse já é um outro nível de controle mais avançado para a gente trabalhar também. Isso vai auxiliar também na hora de trabalhar a frequência do vibrato, que é comum, às vezes as pessoas começam a fazer um pouquinho de vibrato, aí na hora que vai tocar, a nota tem vibrato em um pedacinho da nota e depois não tem. Parece que é o vibrato que começa e morre na hora, sabe? Ele não tem uma constância do movimento. Então tem exercícios que a gente vai trabalhar a amplitude, exercício para trabalhar a velocidade, exercício para trabalhar o ritmo, exercícios para trabalhar a fluência, a frequência do vibrato, um vibrato mais frequente, sem interromper, quase que ininterrupto, tá? E todos os exercícios de vibrato vai gerar uma certa tensão no braço esquerdo, vai ser um pouco cansativo, então são exercícios que eu gosto de estudar, fazer o exercício de vibrato e fazer uma pequena pausa no estudo para relaxar um pouco o braço, porque gera, querendo ou não, por mais relaxado que esteja o nosso braço, ele vai ficar um pouquinho tenso, tá certo? Então, seguindo aqui para essa primeira introdução dos nossos estudos de vibrato, aqui na comunidade Corda CCB, é a seguinte. Eu começaria com o dedo 1, tá? Dependendo da situação, eu começaria com o dedo 3. Testem qual dos dois dedos vai ser mais prático para vocês, mas o princípio é o mesmo, tá? Não fiquem travados por conta do dedo. O professor Wellington falou para começar com o dedo 1, mas eu não estou conseguindo, e daí você não tenta com 3. Tenta com 3, tenta com 2. Com 4, é provável que você não vai conseguir, se você está começando agora, mas tenta, né? Não custa tentar. Então, deixa eu ver. Melhor, vou começar com o terceiro dedo. Vou começar com o terceiro dedo, tá? O que eu vou começar a fazer em primeiro momento?
Tem várias opções. Tem várias opções. Na internet, aqui no YouTube, lá no YouTube. Bom, talvez esse vídeo vai estar no YouTube também, mas o foco, essa aula e a sequência dela vai ficar apenas para os alunos da comunidade Corda CCB que estão dentro do curso. Mas caso essa aula esteja no YouTube, fica o convite para você clicar no primeiro link da descrição aqui no YouTube, para você ter a sequência desses exercícios. Mas tem vários exercícios para a gente desenvolver os movimentos. Eu gosto de fazer o aluno tentar fazer um movimento por aqui, que é o dedo ir para frente e para trás. O dedo não. A mão, a estrutura da mão. O dedo não sai do lugar. O dedo, ele fica no lugar. Ó. Deixa eu ver, essa luz está um pouco forte. Deixa eu diminuir ela aqui. Isso, melhorou. O dedo faz basicamente isso aqui. Certo? Porém, para ele fazer esse movimento, a mão ou o punho, independente se é o movimento do braço ou do punho, vai fazer isso aqui. E primeiro movimento, eu tento fazer lento. A gente que já quer fazer rápido por ver os vídeos das pessoas tocando e fazendo vibrato, a gente é induzido a querer fazer rápido, mas não precisa. Lento primeiro, a gente está começando a entender os movimentos. Então, tranquilo, sem pressa. Ah, tá, agora é esse movimento. Tenta sentir se o polegar está relaxado ou se ele está tenso. Agora experimenta fazer a mesma coisa com o dedo 1. De preferência, tenta fazer esse movimento o mais amplo que você puder. Se for de punho, mesma coisa. Esse movimento do punho consiste mais nesse tipo de movimento aqui. Sabe quando a gente vai bater na porta? Toque, toque, toque. Esse movimento de bater na porta seria um pouco desse movimento, mas não tanto por aqui. E mais talvez por aqui, embora aqui tem que ter um pequeno movimento, mas o foco está aqui, certo? Existem, como eu disse, tem várias possibilidades para a gente começar os movimentos. Eu gosto de começar com esse, porque daí ele vai complementar com alguns outros. Porque pode acontecer do aluno, às vezes, já conseguir começar a fazer alguma coisa por aqui, certo? Não conseguiu fazer por aqui? Não tem problema. Conseguiu, excelente. Não é que se eu conseguir ou não conseguir, que eu não vou conseguir dar sequência nos estudos. Vai dar da mesma forma. Agora, um outro passo que também tem, às vezes na internet é o que eu mais vi até hoje, é começando por esse, talvez por ser mais fácil. Mas enfim, seria esse movimento aqui, ó. Deixar o polegar relaxado. Vamos pensar nos dedos, o terceiro dedo só encostando na corda, ele não está empurrando, só está encostando, e fazer esse movimento aqui, ó, como se estivesse esfregando o dedo na corda. Amplo dessa velocidade, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, e aos poucos vamos diminuindo a amplitude até que a mão vai parando com um determinado lugar e o movimento continua curtinho. Independente de onde o dedo vai cair, tá? Não tem um foco no dedo, por isso que é sem o arco. Novamente, começamos o movimento amplo, polegar relaxado, e aos poucos vamos diminuindo a proporção do movimento até que o dedo vai apertando a corda, até que ele para e o movimento continua. Eu fiz com o terceiro dedo aqui. Depois eu posso fazer com o primeiro, mesma coisa. Vou diminuindo o movimento. Conforme eu vou diminuindo o movimento, eu vou apertando o dedo até chegar um ponto que o dedo para, ele pega a corda em algum lugar e o movimento fica, seja de braço ou seja de punho. Esse movimento amplo aqui está sendo o de braço. Mas a hora que o movimento vai parando, vocês vão percebendo, se de repente o teu vibrato é mais de punho, vai ficando mais o movimento de punho, certo? E fazer com o dedo 2, com o dedo 4 da mesma forma. Então, esses dois princípios é onde eu começaria os meus primeiros passos com o vibrato. Com atenção especial em não deixar o polegar tensionado já desde o início. Trabalhar muito, muito mesmo, isso vai fazer muita diferença na flexibilidade da última falange. Falanges são essas dobrinhas, essas articulações do dedo. Temos a de baixo, a falange proximal,
falange medial e a falange distal. Eu sei esses nomes porque minha esposa é fisioterapeuta, então facilita um pouco para mim. Mas essa última dobrinha, esse último risquinho do dedo, essa última falange, ela tem que ser bem flexível. Vou mostrar do dedo indicador que é mais fácil. Essa flexibilidade aqui, ó. Se vocês conseguirem fazer isso aqui, ó, rapidinho, só com ela, com os 4 dedos, não é só isso que vai fazer. Você não vai conseguir fazer o vibrato só fazendo isso, tá? Não é isso que você achou que eu ia falar. Mas vai te ajudar em muito, porque querendo ou não, é essa flexibilidade lá na ponta do dedo que vai auxiliar em um vibrato mais gordo, mais presente, mais redondinho. Se o dedo fica travado na ponta, o vibrato vai ser um vibrato muito tenso. Então, nem sempre vai ser um bom vibrato. Então, trabalhar bem essa flexibilidade no dia a dia. Você está indo para o trabalho, está descansando na hora do almoço, pega o dedo, a mão esquerda e fica brincando um pouco com isso aqui. Veja o quão rápido você consegue fazer, o quão controlado você consegue fazer isso aqui, sabe? Você vai perceber que no começo, com alguns dedos, você vai conseguir fazer melhor, outros nem tanto. De repente, alguns de vocês pode até estar travado esse movimento. Mas é esse movimento que vamos precisar, vai nos auxiliar em ter um bom desempenho para o vibrato na sequência, tá certo? Então, esses são os nossos primeiros princípios que eu gosto de analisar os trabalhos com vibrato. Eles são, entre aspas, simples de entender. Então, basicamente, nessa aula você já aprendeu a fazer o vibrato. Agora, conquistar qual nível de vibrato a gente quer, tem outros passos, outros exercícios e muita persistência da parte de cada um de vocês. Eu continuo estudando vibrato, os meus professores, que eu já fiz aula e faço aula, continuam estudando, é algo que a gente precisa estar desenvolvendo e trabalhando constantemente. É claro que não é um estudo, é um momento dos nossos estudos individuais que vai tomar quase que menos tempo, não precisamos ficar horas estudando vibrato. 5 minutos estudando vibrato já seria o suficiente, porque é algo que tensiona, então não precisamos ficar lá 10, 15 minutos chacoalhando a mão, não faz sentido, a mão nem aguenta a gente ficar fazendo isso. Então, como o vibrato é como se fosse um molho que a gente coloca nas comidas, então a gente tem que saber qual molho vai se encaixar para qual comida. Só que nesse caso as comidas são as músicas ou os hinos. Qual vibrato, qual molho vai combinar melhor com essa melodia, com esse hino ou com essa música. Então tem comidas que se colocar um molho estraga, tem que ser sem molho. Tem músicas que precisa ser com menos molho ou quase que sem o molho. Normalmente músicas do estilo barroco, né? Ou uma frase musical dentro de um hino. Esse aqui vai ficar muito mais bonito se eu não colocar nenhum molho, não colocar nenhum vibrato. A gente tem que ir aos poucos e pegando esse feeling de sentir, perceber na música, na melodia, o que faz mais sentido. Aí isso já é um complemento da parte de interpretação das músicas, dos hinos, das melodias que você for tocar, mas aos poucos você vai aprendendo, você testa, toca, estuda. Deixa eu colocar um vibrato A nessa frase. Tá, beleza. Deixa eu colocar um vibrato B aqui, vibrato C, colocar uns 3 tipos de vibrato pelo menos, e veja, peraí, esse aqui ficou legal, esse aqui ficou muito estranho, esse aqui ficou intermediário, então escolhe o que ficou melhor, o que ficou horrível, e perceba que ficou horrível e não usa. Mas mais para frente a gente vai dando sequência com os nossos exercícios. Novamente, caso esse vídeo esteja no YouTube, para você poder ter sequência desse estudo mais aprofundado do vibrato, fica o meu convite para você clicar no primeiro link aqui da descrição para você conhecer e entrar talvez na comunidade Corda CCB, que temos o módulo completo dos estudos para vibrato. E quem já é membro, é só seguir com as aulas aqui. São os estudos que a gente vai estar fazendo sempre, igual os exercícios de técnica básica de arco, técnica básica de mão esquerda, exercícios de mudança de posição. São todos exercícios que a gente vai ficar a vida inteira estudando, só que um dia, por um período, eu foco num exercício, depois eu vou fazendo outro, depois eu complemento com outro. Então, são tipos de exercícios que a gente tem que manter. É igual, é como se fossem vitaminas. Nosso organismo precisa das vitaminas a vida inteira. Todas as vitaminas de preferência. Por isso que a gente tem que comer fruta, comer salada, verdura, não só lanche, carne.
essas coisas. Então a gente tem que ter um bom equilíbrio das vitaminas e no caso do nosso instrumento, essas vitaminas dá para se imaginar que são os exercícios técnicos, as partes técnicas, para a gente ter um bom desenvolvimento com o violino tecnicamente. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos numa próxima aula.